Florianópolis é considerada uma cidade infestada pela dengue. Infelizmente, só nesse ano foram encontrados focos em mais de 48 bairros. A situação é preocupante, a prefeitura continua o trabalho de combate, a gente sabe, tem visto inclusive na rotina o fumacê tão famoso, que é a última medida antes dessa contaminação, que os mosquitos se espalham muito rapidamente. A Daniela Secom vai trazer detalhes para a gente agora, certamente em estado de alerta para tentar enfrentar da melhor forma possível essa situação, né, Dani? Oi, Polito, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente isso que eu ia comentar, estado de alerta aqui para Florianópolis com relação à infestação pelo mosquito da dengue. Como a gente já sabe, dengue aí o mosquito que traz aí doenças como a dengue, como a febre amarela, a chikungunya, zika vírus, enfim, principalmente a mais conhecida a dengue, e então Floripa está em estado de alerta por conta dessa infestação. Dos 63 bairros da cidade, 45 são considerados infestados por conta da alta incidência dos mosquitos nesses bairros. Desde 2015, Florianópolis é considerada uma cidade infestada pelo Aedes aegypti e só no ano passado foram 242 casos da doença confirmados aqui na capital. Neste ano, esse número também preocupa, porque nos 2 primeiros meses já são 34 casos de dengue confirmados aqui em Florianópolis. A maioria dos focos, de acordo com dados do Centro de Controle de Zoonoses, são encontrados nas casas dos moradores. Água parada, o que a gente sempre fala aqui, vasilha não de planta, as próprias plantas que às vezes acumulam água. Enfim, cuidados que a gente tem que ter dentro da nossa casa, porque esse é o maior local de proliferação do mosquito que causa todas essas doenças. Para falar um pouco sobre o trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura, eu estou aqui com a Priscila, ela que é diretora da Vigilância em Saúde aqui em Florianópolis. Priscila, primeiramente eu queria te perguntar, Floripa é uma cidade infestada desde 2015 pelo mosquito, mas o que caracteriza essa infestação? Boa tarde. Boa tarde. Assim, em termos bem gerais, assim, de maneira bastante simples, a infestação ela é caracterizada pela repetição do foco naquela mesma região. Então a gente faz visitas regulares em todos os bairros, né? A gente tem feito mutirões nos bairros, né? A gente já fez no Córrego Grande, em Jurerê, Sambaqui, Santo Antônio, Rio Vermelho, Córrego Grande, vários bairros já foram visitados, né? E com seus imóveis sendo visitados. E quando a gente percebe que o foco continua naquele bairro, né? Que a gente tem a repetição do foco, a gente considera aquele bairro, aquela região infestada. Como que se dá o trabalho das nossas equipes, né? As nossas equipes, elas trabalham fazendo a visita na casa das pessoas, né? No comércio, orientando com relação a essas medidas de controle dos depósitos. Como você já bem disse, a maior parte dos nossos focos hoje no ambiente, a maior parte desses focos é encontrada nas residências, na casa das pessoas. Então, assim, aquele pratinho de planta, aquela vasilha do cachorro, o ralo que não é telado, a calha que não é limpa com regularidade. Então, todos esses pontos, eles permitem o acúmulo de água e viram depósito de larvas, né, de ovos, para que o mosquito consiga se reproduzir e se manter naquele ambiente. E aí, a partir daí, a gente caracteriza essa infestação. A partir de semana que vem, nós vamos fazer uma ação grande na cidade, que se chama Lira, né, que é uma ação de visita casa a casa para fazer um diagnóstico de infestação. Então, é bem importante que a população saiba a importância desse trabalho, né, colabore, abra a porta para os nossos agentes. Os nossos agentes, eles vão estar identificados, uniformizados e vão fazer essa avaliação desses imóveis, né, residências, imóveis comerciais, para que a gente consiga fazer o diagnóstico de infestação e de risco de transmissão no município. Legal, você comentou sobre essas ações de porta a porta, fiscalização, orientação da população. Tem também a aplicação de inseticidas, né? Que está sendo bastante comum. Hoje tem ação aqui nos bairros da região central. Que bairros são esses? Como é que funciona e por que é necessária essa aplicação? Então, a gente tem feito ações de aplicação de inseticida nos bairros do Itacorubi, Córrego Grande, na região central. E quando que a gente faz a aplicação desse inseticida? Então, esse inseticida ele é aplicado de maneira muito controlada e ela é feita a partir da identificação de um caso positivo de dengue em fase de transmissão. Então, se abre um raio de 150 metros a partir daquela residência, né, do local de residência, do local de trabalho ou do local de estudos e se faz a aplicação desse inseticida. Ele é um inseticida a ultra baixo volume, uma concentração muito baixa de inseticida e que serve apenas para atacar o mosquito, né, e atingir ele na sua fase adulta, na fase alada, que a gente chama.
Então a gente pede que a população mantenha as portas e janelas abertas, a gente sempre faz um comunicado, a gente passa um dia antes comunicando toda a vizinhança que vai haver essa aplicação e orientando, né, nesses bairros, então que mantenham as portas e janelas abertas, né, não fiquem na parte da frente da residência, né, vão para a parte dos fundos, mas para que a gente consiga também fazer uma ação efetiva para atingir esses mosquitos que estão naquela região, né, já que a gente tem um caso identificado, potencialmente transmitindo dengue para novos casos. A intenção dessa ação é bloquear novos casos, né, fazer um bloqueio de transmissão para que a gente reduza a transmissão naquele endereço, naquele bairro. Sempre importante falar do papel da população, né? Cuidado com água parada, a revisão contínua da casa, jardim, enfim. Então, com a temperatura, né, que a gente tem no verão, esse calor, a gente tem visto que o mosquito em 5 dias ele consegue completar o seu ciclo reprodutivo. Então é fundamental que todo mundo fique atento dentro das suas casas, em todos os potenciais locais onde o mosquito pode colocar os seus ovos. Então é bem importante revisar o jardim, olhar também dentro de casa, né? Muita gente tem planta dentro de casa, então não pode ter água parada nos pratinhos, né? Olhar o entorno da sua residência, as suas calhas. Muitas pessoas também podem ter algumas plantas que acumulam água. Tudo isso precisa ser revisado periodicamente, no mínimo assim 1 vez por semana, para que a gente consiga controlar a disseminação desses mosquitos, né? E reduzir a incidência de casos de dengue. Obrigada, Priscila. Polito, informações muito importantes, ainda mais por conta desse alerta que Florianópolis tem com relação à dengue, ao mosquito da dengue, também aí que causa outras doenças. Sempre bom ficar de olho, ficar atento a esses detalhes e, claro, colaborar com o trabalho da Secretaria de Saúde aqui do município. Eu volto contigo no estúdio.